Salve, salve, Mito! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartola Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a 11ª rodada, então já peço a você aí, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, se você está no celular aí, do lado dos comentários você pode ripar esse vídeo para dar uma moral pra gente, beleza? E se inscreva, galera, ajuda a gente aí no canal, beleza? Segue a gente também no Instagram, toda rodada tem a gente tira no direct, no Telegram também tem uma galera massa lá, pode seguir aí, tem um link na descrição, beleza, galera? Então vamos começar nossas dicas, lembrando aqui, ó, a rodada fecha aí, ó, sábado, né, às 16h29, vamos saber a escalação aqui de 4 jogos, tá? Então, lembrando aí que os times estão jogando Libertadores, Sul-Americana, né? Fizemos 61 pontos, galera, aí, muita gente ficou abaixo de 60, foi uma rodada ruim, né? A gente ficou na luta aí, quem era o melhor reserva de luxo, se era Hulk, se era o Iralberto, se era Andrés Gomes, no fim os três fizeram praticamente a mesma pontuação, e os tirando o gol de Pedro ali, que foi um gol meio, né? Sim. E Carlos Vinícius não fez nada. E foi isso, né? Paquetá entrou no segundo tempo, fez um gol ali para salvar, né? Mas enfim, o Flamengo perdeu o SG. Vamos começar nossas dicas aqui pro gol, galera. Dica pro gol, vou começar logo pela questão do SG, né? Na minha opinião, SG, Atlético Paranaense, tá? Uma boa opção, tá? Para mim é um dos melhores a assistir para a rodada. Além do Atlético Paranaense, eu vejo também o Bahia, tá? Fora de casa. O Mirassol, se a gente for dar uma analisada aqui, galera, ó, nos últimos 5 jogos, tá aqui de forma, né? Nos últimos 5 jogos, o Mirassol não perdeu todos, né? Perdeu todos, então vou muito bem. E se a gente for analisar também, fora de casa, o Bahia é o terceiro melhor visitante, tá? Isso porque tem um jogo a menos aqui, né? E falando ainda de total aqui, ó, o Mirassol nos últimos 2 jogos cedeu aí. Aqui tá todos, né? Deixa eu botar aqui casa. Cedeu aí. Meu Deus. Enfim, o Mirassol cedeu 2 SG, né? Perdeu aqui pro Bragantino e perdeu pro Coritiba. Cedeu 2 SG, tá? Então assim, o Bahia eu vejo com chance. Aí a gente tem o Santos correndo por fora aí, que vejo também com um bom SG. Lembrando que o Santos e o Atlético Mineiro jogam pela Sul-Americana. E tem o Cruzeiro também com o Matheus Cunha, inclusive vai ser meu goleiro aqui, precisa de 0. Menos 0,81 para valorizar. O Bragantino é o time dos times que mais cede em defesa para goleiro, tá, gente? E assim, não confio muito em Matheus Cunha, um goleiro muito inseguro, na minha opinião. Porém, eu acho que tem chance de SG aí. O Bragantino joga fora de casa, eu acho que é amanhã, quinta-feira, eu tô gravando esse vídeo na quarta. Fora de casa pela Sul-Americana, então ele vai viajar, vai voltar, até talvez um pouco aí desgaste físico, apesar de que o Cruzeiro jogou também fora de casa, né, pela Libertadores na terça-feira, inclusive ganhou, conseguiu o SG, então assim, vamos dar um crédito aí pro Matheus Cunha. Mas assim, ele, o goleiro do Bahia, o goleiro do Brasão, são. E tá o próprio Raul aqui seriam umas opções. Os outros jogos aí, jogo muito difícil, Flamengo e Fluminense, Corinthians e Palmeiras, né? O São Paulo jogando fora de casa contra o Vitória, que em casa joga bem. Tem o Grenal, então assim, são jogos muito difíceis, o Vasco vem tomando gol todo jogo, né? Então assim, e vem fazendo também. Então vamos aqui para lateral. Lateral, galera, a gente tem Cuiabano, não vou pensando em SG, mas sim o que ele produz ofensivamente e os desarmes, né? Então para mim o Cuiabano é uma baita opção. O Kaique Bruno também, eu acho que o RB Bragantino cede muito ali justamente com o Barbosa, né? Então o Kaique Bruno é um cara que tá voltando a sua média aí, fez 5,30 no último jogo, então um cara muito bom. Tem o Escobar também, acho que o Atlético Mineiro sobe muito por ali com o Hulk, né? Inclusive quem joga por ali, um zagueiro também consegue uns desafios, porque o Hulk cede muito, é um cara que vai para cima e perde muita bola. Sobe muito o Nathanael por ali, então assim, Escobar aí é um cara muito bom. No último jogo ele fez 6,30 contra o Flamengo e fez 18 no outro jogo, né? Então assim, um cara muito bom. O Bernabé aqui está muito valorizado, mas se jogar de ponta também é uma boa, tá? Vai estar marcando ali o Pavon. Juba eu gosto muito da rodada, galera. Gosto muito porque, assim como eu falei no início, a questão do SG, né? O Mirassol vai muito bem, o Bahia vem descansado e também o Mirassol joga pela Libertadores, né? Então assim, tem todo um desgaste. Vitinho também gosto muito. Vai estar marcando ali o Breno Lopes, né? O próprio René aí, você vê que o Flamengo cede para lateral. Mas nosso outro lateral aqui vai ser
o Esquivel, né? Esquivel do Atlético Paranaense. Tô até em dúvida entre um e outro, mas realmente eu tô mais em dúvida ainda com o Juba, tá? Juba, o Palmeiras não foi bem, né? Porque é um jogo muito difícil, né? Contra o Palmeiras, então assim. Aí na defesa, galera, a gente tem aí Barbosa e o Ferrares, que é um bom nome. Gustavo Veríssimo aí, eu acho que talvez seria melhor do que ele. O Luan Pérez, né? Pelo fato dos desarmes ali. Eu não sei se o Zé Ivaldo vai jogar, mas o zagueiro do Santos pode ser uma boa. Perda de bola ali do Atlético Mineiro. Coelho, né? Vai muito pra cima ali. Do Atlético Mineiro. O Hulk também. Então pode gerar desarme contra o Santos ali. Pro Santos, tá? Ferrares vai ser nosso zagueiro aqui. Tá pensando num SG e de repente alguma. Ele não vem muito bem, né? Nos últimos jogos. Mas vamos dar um crédito aí, que é um cara desarmador. E nosso outro zagueiro aqui vai ser o Arthur Dias, tá? Arthur Dias tem uma média melhor aqui do que o Aguirre. Pensando no SG do CAP, tá? Treinador, galera. Temos esse treinador aí. O Arthur Jorge, uma boa opção. Do Botafogo também. Rogério Ceni também vejo como baita opção, tá? E também o técnico Odair Helman, do Barantim aqui do Atlético Paranaense, tá? Pra mim é o maior favorito da rodada. Meio de campo, galera. Meio de campo a gente tem o Neymar. É um jogo difícil, né? Mas tá descansado, vamos estar colocando ele. Aí a gente tem a Rascaeta. Lucas Paquetá tá provável aqui. É um cara que tem média básica quando ele joga do início, né? Matheus Pereira aí, que no último jogo fez média básica, quase 5 pontos. Tem duas boas pontuações. Vamos estar colocando ele aqui. E nosso terceiro meia, galera, tô em dúvida realmente, mas eu vou estar colocando o Danilo. O Danilo não foi muito bem no último jogo contra o Vasco, clássico, né? Mas ainda assim é um cara que já tem muitos gols, joga em casa. E vou estar colocando ele aqui por enquanto. Jean Lucas Costa também, tá? O Livre aqui para desarme, né? Muito bom jogador. Eu acho que pra mim são esses aí, tá, galera? Os jogos muito difíceis aí, na rodada, muitos clássicos, né? E coloco isso aí. Na dúvida, a Arrascaeta, porque o Fluminense não. Acho que o Fluminense não vai jogar atrás, como o Santos, né? Marcando ali. Eu acho que o Fluminense vai querer ganhar o jogo também, então vai ter mais espaço para Arrascaeta jogar, né? E é um jogador decisivo que não tá bem, mas sempre bom, né? Minha dúvida é até se ele joga, né? Porque ele joga pela Libertadores essa semana, na outra também. Ataque, galera, a gente tem o Pedro aí, volta e meia Carrasco do Fluminense, né? Carlos Vinícius é um bom nome aí para rodada, porque quando você não escala, ele vai lá e imita, né? Flaco Lopes é uma boa. Galera, eu sei que o Vitória vem conseguindo muito SG fora em casa, né? Mas a fase do Calera aí, vice-artilheiro, né? Tem um pênalti. Então, assim, muito bom. Parece que o Vitória joga sem baralhas, se não me engano. Aí vou estar colocando aqui o Caio Jorge, tá? Vejo com bom nome. Apesar de ele não ter. Fez aquele gol, né? Mas só isso. Não fez mais nada. Mas ele tá voltando de lesão, né? Ainda. E Andrés Gomes aqui no último jogo foi muito mal, né? Um jogo muito difícil contra o Botafogo. Mas eu vou estar colocando ele aqui. Vem outro jogador que vai vir descansado ali. O Remo vem tomando gols todos os jogos. Lucas Ronier também, apesar de ser um jogo difícil contra o Botafogo, é um cara que. É outro cara que tem média básica, né? Só fez 2 pontos aqui, 3 aqui, mas sempre tá pontuando muito. E o Botafogo vai pra cima, ou seja, vai deixar espaço para ele. Viveiros aqui pra mim é praticamente unanimidade, né? Do Atlético Paranaense. A dúvida aqui realmente vai ser o reserva de luxo, porque a gente tem aí o Gabriel Talhari. Muito bom jogador, que ele fez, já chegou fazendo 19 pontos, né? Mais 6, mais 4,20 aqui, média básica, mais 6,70. Então um jogador aí muito bom pra rodada, viu? E joga contra o Vasco, que tá tomando gol todos os jogos, tá? Arthur Cabral também vem fazendo boas pontuações. Alex Manga também é outro bom nome aí para colocar. Perdeu o pênalti no jogo, mesmo assim ainda fez 1,50, né, galera? Cristiano Oliveira também é outro nome aqui do Bahia. São jogadores aí de boas apostas, tá? E também aqui a gente tem o Mendonça e o Julimar, né? Tem uns dois aí pra rodada.
Fica até difícil de escolher qual dos dois pra reserva de luxo aqui, tá? Porque o Julimar é um cara que no último jogo que eu vi finalizou bastante, né? É um cara que dá muito trabalho ali, tá? Eu vou botar por enquanto o Mendonça aqui, mas vou estudar melhor essa posição, tá? Reserva de luxo, tá? Dúvidas aqui, galera. Ó, Juba, em que escalar alguém do Santos, seja Brasão ou Escobar, tá? E se Zé Rivaldo fosse jogar, seria o Zé Rivaldo. E é isso aí. No meio do campo, a Arrascaeta, tá uma dúvida. Tem Jean Lucas ali. Capitão, galera. Capitão, porque eu vou colocar aqui o Neymar, né? Um jogo difícil e tal. Mas não tô sentindo tanta confiança assim no Carlos Jorge ainda, tá? Mas é um cara pra colocar a faixa, né? O Viveiros também que tem a coragem de colocar ele, porque é um jogo favorável. Posso até ir com ele. E até por isso, né? Porque a questão do você bota o reserva de luxo no ataque, ele pode entrar no lugar do capitão, né? Então assim, é, vamos lá, galera. Reservas aqui por enquanto é o Lucas, tá, do Bahia. Vamos colocar o zagueiro aqui do Aguirre, também aqui do Atlético Paranaense, tá? Lateral, vou colocar aqui quem? Vou colocar aqui o Giai, Palmeiras. Não, Giai não, vou colocar aqui o Arthur, que eu sei que joga, né? O Giai não sei se pode ser que seja o Kelvin. E goleiro reserva não tem reserva porque não dá pra colocar, né? Matheus Cunha. Então, galera, aqui é claro que é um esboço, tá? Mas a base do time é essa. Você focar em Atlético Paranaense favorito, algumas peças do Cruzeiro, Neymar, Andrés Gomes é uma opção interessante também para atacante. E o Caleri que vem em boa fase, Juba, tá? Vou confirmar aqui. Nosso time por enquanto é esse. Então, Mercado Fecha sabe, lá posto o time no Instagram e também tiro dúvida no Telegram. Valeu, tamo junto.